Boa tarde, Ana. Boa tarde, tá me aparecendo? Tá sim, Ah, tudo tá. certinho. É que eu não sumi, não tô vendo eu. Tenta clicar em cima da câmera, vou ver se dá certo. Pera Tenta aí. abrir e fechar ela. Deu certo agora? Tá, aí tá do mesmo jeito, mas vamos lá. Você tá me vendo, tá ok, tá ótimo. Maravilha, maravilha, Ana. Bom, primeiramente, obrigado por aceitar o convite. Semana passada tive um imprevisto, acabei tendo que ir para a delegacia, Uhum, atender um flagrante, mas hoje deu certo. Precisamos antecipar um pouquinho, mas deu tudo certo. uhum. Obrigado, o pessoal está entrando aqui. A diretora Gabriela, o Adilson, Augusto Mendes, o AB Jovem Advogado Matão. Ótimo, maravilha. Fernando, Eu aí a oportunidade. oi? Pode Eu falar. agradeço a oportunidade aí de estar com você. É isso. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse, pessoal. Eu te conheço, conheço o seu trabalho, todo o seu currículo, mas passa para o pessoal o seu currículo, a sua história aí. Você já tem um bom caminho já trilhado, é um excelente profissional. Tá com a palavra, meu amigo. Ah, legal. Bom, eu sou psicólogo de formação já há 6 anos. Sou mestre em educação sexual pela Unesp de Araraquara. Estou aí no doutorado em ciências da saúde pela UFSCar, onde também faço parte do grupo de pesquisa Saúde e Família e faço e fiz minha especialização em atendimento psicossocial a vítimas de violência. Sou especialista em atendimento a crianças e políticas públicas pela Universidade de Brasília, professor também universitário e atendo na clínica também, aqui em Matão. A minha trajetória profissional, tudo iniciou, né? O meu desejo de trabalhar com pessoas em situação de violência quando eu trabalhei no Conselho Tutelar, né? Eu entrei em 2016, fui eleito, atuei por 4 anos, terminando o mandato eu fui reeleito e lá a gente atende, né, situações, ameaças e violações de direitos infantos juvenis e das mais diversas formas de violência contra a criança e adolescente. E aí a violência sexual, ela todo dia entrava esses atendimentos dessa natureza e isso me incomodou, né? E foi quando eu entrei no mestrado para pesquisar a compreensão dos conselheiros tutelares acerca da violência sexual. E aí, para o doutorado, eu fiz um projeto para validar, construir, validar uma cartilha multiprofissional para atendimento dessa natureza. E aí eu tive 22 conselheiros tutelares, de cada um de um estado do Brasil, fizemos grupo focal e eles contribuíram. Então a cartilha ela vai atender a demanda desses profissionais, né? Então vai ser voltada para eles, mas qualquer profissional que manusear, pegar a cartilha vai ter condições de realizar um atendimento humanizado. E de lá para cá eu intensifiquei meu estudo como artigos científicos, capítulos de livros, participação em congresso, simpósio, e também sou
presto serviços como assistente técnico para advogados e sou também auxiliar da justiça, perito judicial. Então, resumindo aí um pouquinho aí da minha trajetória e da minha formação aí acadêmica. Ótimo. Currículo gigante, né, Renan? Tá bem. E já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né, em alguns processos. Bom, o tema de hoje é um tema muito oportuno, muito que está à tona hoje, até por conta do número de casos que vem ocorrendo. Talvez já acontecia antes, mas talvez só agora está sendo levado a conhecimento das autoridades. Mas é um tema muito polêmico, e quando eu digo polêmico, a gente acaba indo para os dois lados, tanto da vítima, que vem sofrendo abusos sexuais, e também no dia a dia, nós que somos atuantes da área do direito, eu acredito que você, na sua área também, você consegue visualizar isso, são algumas pessoas que tentam se utilizar desse caminho para atingir outras pessoas, né? A gente sabe que hoje existem muitas falsas acusações na questão de crimes sexuais e caminham muito na questão das vertentes da falta de vestígio, onde não vai acabar conseguindo comprovar, né? Então é um tema muito polêmico, tanto para quem realmente é vítima e até para aquele que é acusado injustamente. E já de imediato eu gostaria de passar de novo para você como que a psicologia vê essa questão. É possível alguém conduzir uma suposta ameaça à sua dignidade sexual? É possível se conduzir? É possível mentir num processo? Ou é possível os pais acabarem conduzindo talvez um pensamento da criança e alimentar tudo isso que lá na frente se torne uma condenação judicial? Como que vocês, profissionais, veem isso, Renan? Uhum, tá. É um tema polêmico, né, doutor? Mas é preciso a gente falar para desconstruir alguns pensamentos, para construir pensamentos baseados em estudos científicos, né, e não em achismos. O que que acontece? Dentro de situações que vem à tona uma revelação de violência sexual, eu que atuo e o senhor aí também que atua, o que que acontece? Casais, né, que por algum motivo eles finalizam aí, terminam os seus relacionamentos e que fica aí uma briga de disputa de guarda, né? Quem vai ficar com a guarda, geralmente, normalmente, fica com a mãe e o pai também, ele quer essa guarda, ele está ali pleiteando a reversão de guarda. E o que que acontece? Muitas vezes, a mulher, a pesquisa, né, os estudos, eles apontam que enquanto a violência sexual ela é colocada em prática por pessoas do gênero masculino, a violência de alienação parental ela é praticada por mulheres. Então, as pesquisas elas trazem que é mais a mulher que é autora do que o homem. E aí, quando de repente essa mulher ela percebe que o marido, o ex-marido, o pai pode conseguir a guarda, ela entra aí com uma falsa acusação de violência sexual, é uma carteirada, né? Só que antes disso, a mãe ou o homem, vamos colocar aí os dois, eles primeiro precisam acreditar que aquilo aconteceu, para que quando eles levam isso, seja algo verdadeiro. Então, primeiro, acreditam nessa mentira, nessa fantasia, e aí essa fantasia ela vem para a realidade, e quem está ouvindo precisa acreditar. Então, primeiro a pessoa ela acredita que de fato aquilo aconteceu, né? E aí
começa ali fazer um jogo psicológico com aquela criança, adolescente, tudo no intuito de prejudicar o pai ou a mãe, e ter ali o que ela quer, a guarda, continuar com a guarda. Às vezes já tem a guarda, mas quer ali prejudicar a outra parte. E aí usa dessa falsa acusação, né, dessa pseudo. E aí, diante dessas informações, dessa situação de violência, a justiça ela vai ali atuar, encaminhar aquela criança, adolescente para os profissionais, né? Então, de repente, o juiz encaminha para o corpo técnico dele realizar estudo psicossocial, de repente encaminha para um perito realizar o atendimento. E como que o psicólogo, né? O psicólogo ele não vai ter ali uma mágica, né? Mas ele tem instrumentos para utilizar com aquela criança ou adolescente, né? E qual instrumento ele tem? A escuta humanizada. Hoje a gente tem aí a Lei 13.431 de 2017, que traz como a escuta ela deve ser realizada dentro aí dos órgãos. Por exemplo, a escuta especializada realizada por profissional que compõe a política pública, que o objetivo é o quê? Não é produzir provas, mas é fazer uma escuta para proteger aquela criança ou adolescente, tirá-la do risco do lar não protetivo, se for o caso. O contrário da depoimento sem dano, que já tem o objetivo de produzir provas, né? Então, essa escuta precisa ser feita, realizada por um profissional que passou por formação, é capacitado, não há um profissional específico, mas, por exemplo, o doutor Murilo de Giacomo, procurador do Ministério Público do Paraná, ele fala que o profissional que aparentemente é mais habilitado é o psicólogo por já ter estudado, já ter uma preparação, mas a lei ela não coloca aí qual profissional. Então ela deixa aí aberto para os profissionais da rede de proteção. Mas ele traz essa ressalva de que o profissional mais preparado por conta da formação seria o psicólogo. E aí, nessa escuta, o profissional ele não pode ficar e com a intenção de saber se é verdade. Eu vou escutar aquela criança para saber se é verdade e vamos ver o que vai ser do cara, né? Do que vai ser do autor. O objetivo não é esse. O objetivo é escutar, uma escuta curada, humanizada, para dar a proteção para essa criança. E aí, dentro dessa revelação, dessa escuta, nós temos o quê? O relato direto e o relato indireto. O que seria essas modalidades de relatos? O relato direto é aquele em que a criança ela traz elementos, conteúdos. Por exemplo, uma criança que tem 5 anos, 6 anos, dentro do processo desenvolvimental dela, é esperado e natural ela perguntar de onde vêm os bebês. Agora, uma criança de 6 anos saber texturas, gostos, detalhes, isso não é esperado. Então, isso é um relato direto em que há elementos que mostram que ela foi vítima, porque ela teve contato com informações, com coisas que excedem a idade dela. Né? Então, esse é o relato direto em que tem bastante elementos que comprovem que, de fato, ela foi vítima de violência sexual, por exemplo. Agora, o relato indireto é aquele em que ela não traz tanto elemento, mas o profissional que estudou, sabe diferenciar, sabe dizer qual é aquela violência, aquele tipo de violência, ele vai saber identificar que ali tem uma violência, né? E aí, além da escuta, tem testes, né, procedimentos que são aí
específicos para profissionais da psicologia utilizar. O teste ele não vai dizer se de fato houve a violência, mas ele vai trazer indícios, né? Então, o psicólogo que vai aplicar o teste, ele tem um objetivo, né? Qual que é o objetivo? Ele não sai aplicando sem objetivo. Ah, eu tenho um objetivo, então eu vou, de repente, usar aí instrumentos para ver se de fato tem indício, se sugere ou não. E aí, ele vai fazendo o quê? Ele vai juntando elementos para chegar numa resposta, se houve ou não houve, se de fato aconteceu. O que nós temos hoje são muitos casos em que não há contato físico direto, não deixa uma marca que, por exemplo, o corpo de delito vá identificar, né? Então, os autores de de violência sexual, eles acabam não deixando vestígios para justamente para burlar, para que não seja detectado. Por isso que a escuta ela é muito importante, é fundamental, porque é através dela em que o psicólogo vai identificar. E aí o que acontece? Quando essa criança ela passa pelo corpo de delito, muitas vezes, né, ou todas as vezes, vem um laudo dizendo, não houve rompimento de ímen, não tem, tá tudo não tem nada e tal. Quando na verdade teria de colocar, não tem rompimento de ímen, por exemplo, mas isso não significa que não houve, né? Uma vez que a justiça, ela se baseia muito no físico, se houve ou não houve, né? Então, é preciso ter essa diferença. Não é porque não teve rompimento de ímã que não aconteceu, porque a violência ela pode acontecer com toque, sem toque, né? Toque, beijos, penetração, conjunção carnal, etc. E sem toque, muitas vezes, ou grande parte das vezes, o autor se utiliza aí de masturbação, se mostrar, ver, que isso não deixa uma marca evidente no corpo, mas deixa no psicológico, né, da criança. Então é importante ter esses instrumentos. Do mesmo modo em que, por exemplo, eu conversei com uma colega que ela também é perita e uma vez ela teve que provar, fez um trabalho enorme para provar que a pessoa, o rapaz, não era autor de violência, porque a criança ela foi manipulada, foi instruída a dizer que houve, e aí ela utilizou aí de instrumentos, entrevistas de anamnese, entrevistas com pessoas próximas, porque o perito, quando ele é nomeado pelo juiz, ele tem aí, vamos dizer, um pouco mais de liberdade, porque o assistente técnico ele já não tem tanta liberdade com outras partes, né? Ele só tem a parte que o advogado está atuando. O perito, ele já consegue atuar, consegue conversar com a parte que entrou com a denúncia, a que está sendo acusada, etc. Então ele tem um pouco mais de liberdade. E aí ela fez um trabalho e ela mostrou ali para o juiz que não houve, né, que ele não era um autor de violência, na verdade ele não tinha indícios em que a literatura traz, né, do que um autor, de repente, ele tem comportamentos que indicam, não teve, por exemplo, um histórico de violências, enfim. O autor, ele tem algumas peculiaridades no comportamento, né, particulares, então ele geralmente selecionam mulheres que são mães solteiras, em que trabalham, em que a criança não tem uma figura ali paterna por perto, essa criança é carente, né? Então ele vai tendo ali um certo tempo para que ele consiga, de fato, ser um autor de violência, né? Então ele tem ali no processo de aliciamento, pega a confiança da mãe no primeiro momento, conquistou a confiança da mãe, aí ele parte então para a criança. Então tem um tempo para que ele coloque aquilo em prática. E quando todas essas evidências, né, científicas, elas não se fazem presentes, não tem como, né,
somado ao relato, a falta de elementos, não tem como dizer, olha, aquela pessoa foi, né? Se nos testes não sugeriu que ele tem alguns comportamentos que podem sinalizar, não teve aí um histórico, e aí ela então, praticamente entre aspas, provou que ele não foi autor, né? Isso fica muito evidente para quem está nos assistindo num filme chamado A Caça, onde uma criança, ela, dá um spoiler aí, é, ela diz que o professor, ela tenta beijar o professor fala que não, tal, brincando ali com as crianças, então ela fala para a professora, para a diretora, em que o professor mostrou o órgão para ela, né? Então ela usa ali a palavra dela. E aí a diretora ela já começa a colocar coisas no relato da criança. Quando na verdade a criança ela trouxe uma fala, né? E ela já colocou mais coisas, ao passo que isso se tornou numa proporção e que aquilo que não era verdade tornou-se verdade, né? Então é aquele rádio, né, sem fio, em que a pessoa fala e aí a pessoa interpreta e coloca aquilo que ela interpreta. Tanto é que nos atendimentos não é o que você interpreta, é o que a criança fala, é o que a criança traz, né? Então, se a criança ela trouxe uma palavra que não é pênis, você não vai colocar o termo científico, técnico, você vai colocar da forma como ela trouxe, porque é isso que é analisado, né? Da forma como ela trouxe, o que ela usou, né? Então, isso é avaliado. Então, há sim casos em que as crianças são manipuladas para dizer, né, são violentadas psicologicamente, porque o adulto vai colocar ela em contato com informações que de repente ela não está preparada para ouvir, então ela sofre uma violência psicológica, ou de repente a mãe ela leva informações de que de repente a criança veio da casa do pai, passou o fim de semana na casa do pai, e na hora do banho ela se queixou de dor nas partes íntimas. Ou, de repente, a criança tem uma assadura, usa aquilo como uma violência. E que aí o que a gente vê? Que as coisas andam, né, sem um trabalho, né, primeiro, para cuidar daquela criança, dar proteção, e aí toma um caminho em que a pessoa, de repente, ela é presa, ela está presa sem saber, né, se ouve ou não ouve, e a criança está passando por um atendimento que, de repente, ela não aconteceu, mas ela é tratada como se ela fosse vítima, e aí ela começa a acreditar que ela foi vítima, né? Da mesma forma que quando a criança ela fala diversas vezes que ela foi vítima, e ela tem que falar aqui, ela tem que falar ali, ela tem que falar lá, e de repente o profissional não está preparado, mas foi isso que aconteceu, e ela vai acreditando que talvez ela mentiu, não foi aquilo. Então, é muito delicado isso, é preciso ter bastante tato, bastante cuidado para atuar com essas situações, né? Então, a gente vê que é uma tríade, né? A criança, o pai, a mãe, ali envolvidos, e a sociedade, quando escuta isso, envolvendo criança e adolescente, né, de violência, ela não quer saber, ela quer colocar o suposto autor na cadeia. E aí acaba esquecendo da criança, do atendimento. Essa é uma das maiores preocupações que eu tenho. Primeiro ponto, se efetivamente esse profissional está qualificado. Conforme nós já presenciamos alguns laudos, você atuando como assistente técnico nosso, nos nossos processos, a gente percebe a falha. A gente percebe a falha e, na maioria dos casos, os juízes eles não acolhem o que a defesa traz. E isso a gente está partindo do pressuposto do seguinte: o cliente que tem condições de contratar um assistente técnico, certo? A gente sabe, em inúmeras conversas que a gente teve
com o cliente, que ele consegue, a gente tem um braço para conseguir trazer você no processo e a gente desenvolver esse trabalho, mas a maioria não tem. Então a gente parte do pressuposto, se quem está com um assistente técnico e a gente apresenta as falhas, a gente apresenta que aquilo não passa de uma falsa acusação, e estão sofrendo condenação. E eu vou ser bem sincero, o número é gigantesco. O número é muito grande, parte desde a questão de partilha de bens, que não saiu da forma que às vezes a mulher queria, questão de guarda, enfim, são inúmeras situações que acaba vindo isso à tona, e quem sofre, quem são as vítimas? Você colocou muito bem. Aquele que é preso e quem não foi vítima do caso do crime sexual, que agora porque ela vai começar a ser tratada numa situação que nem se existiu. Então, quer dizer, a mãe acaba fazendo duas vítimas. Uma da vítima do sistema carcerário e outra vítima da própria questão psicológica e seus traumas que não existiu. Então, a gente percebe uma falha muito grande no sistema. A gente costuma indagar muito nos processos, pedir a qualificação dos profissionais, qual que é o critério que ele tem para ele estar fazendo esse tipo de avaliação, certo? Nós, infelizmente, nós não temos uma pessoa, um profissional como você para estar fazendo esse trabalho, certo? E não é tirando, em nenhum momento, desfazendo do trabalho do pessoal, mas nós estamos falando de uma forma geral, tá? Muitos profissionais não são capacitados para desenvolver esse trabalho. E o preço é muito alto. Na verdade, o preço é alto para quem sofre a pena, para quem é encarcerado, né? Mas para quem somente julga ou para quem faz o laudo, não tem peso, né? E a par disso, eu penso que tem que se fortalecer muito esse lado da qualificação dos profissionais, né? Porque nós temos uma lei muito eficiente, nós temos todo o sistema que funciona, acusação, nós temos toda a polícia judiciária que ajuda nesse trabalho, só que no lado, do outro lado não se ouve, não se tem ouvido para essa parte que é obrigação, porque quem tem que demonstrar quem fez é a acusação, a gente sabe disso. Mas é isso que eu sou muito temeroso a essa parte, sabe, Renan? Uhum. No nosso sistema, que é um sistema muito falho, eu estou cansado de ver em outras situações, a gente está na delegacia acompanhando, e chega uma vítima, ela é atendida por um estagiário, certo? Vítima sexual, atendida por um estagiário, esse estagiário faz o BO, esse BO, na maioria das vezes, isso eu estou dizendo, e eu já presenciei, não foi aqui na cidade, tá? Deixa bem claro. Estagiário atendeu, estagiário fez BO, não passou depois na mão do delegado, certo? E aí começa todo o procedimento. Enfim, depois a gente sabe onde vai desaguar. A gente sabe onde tudo isso vai parar, né? Então, eu percebo que falta esse tipo precisa de uma apuração maior. A gente sabe que a maioria das condenações, né, em crime sexual é maior que o homicídio. Muito maior. É bem mais fácil você ter privilégio numa condenação por homicídio do que no crime sexual. Não estou fazendo aqui nenhuma... esse é mais perigoso que aquele, mas não estou dizendo mais gravoso, mas olha o ponto que a gente chega por uma falha, às vezes, do sistema. Tá? O sistema que você acaba colocando a pessoa 20, 15 anos numa prisão, que isso não foi muito bem apurado. É claro, se apurou, realmente fez, tem que pagar. Tá? Nós somos o primeiro a exigir o cumprimento da lei. Então, assim, e isso me preocupa demais, né? Então, e você, né? Você já presenciou no dia a dia, às vezes, falhas de algum laudo, alguma avaliação, no seu ponto de vista, se tratando de crime sexual?
Antes de falar, por exemplo, a lei 13.431 de 2017 da escuta, ela foi e ela é ainda um pouco aí criticada, e existe estudo científico, inclusive um psicólogo do Fórum de Araraquara, ele defendeu a tese dele em que ele fala que essa lei ela foi um atraso para criança e adolescente, porque não foi feito um estudo como o ECA, em que vários profissionais se reuniram, discutiram para colocar no papel. Simplesmente ela veio, alguém colocou ela no papel e colocou para funcionar, né? Então, assim, municípios, agora vocês precisam colocar em prática, né? Então, isso acaba sendo um atraso, né? Então, a falha, ela já começa por aí, né? Daquilo em que eu coloco no papel o que eu acho que é certo e correto para todo mundo seguir, né? Então, no começo a gente teve aí o conselho de psicologia, do serviço social, né? Se colocando aí até mesmo contrário a essa lei, mas infelizmente está aí, tem que colocar em prática. Por exemplo, ela não traz um profissional específico para fazer o atendimento, né? Então, eu já vi, sim, lá relatórios em que, não desmerecendo a área, mas a forma como foi conduzido foi de forma errada, né? De profissionais da assistência social conduzindo ali uma entrevista, em que a escuta especializada é para dar proteção para a criança ou adolescente, né, para tirar ela do lar. Na verdade, a criança ou adolescente acaba sendo mais vítima, porque quando, na verdade, se a pessoa causou a violência, quem tem que sair da casa é ela. E geralmente quem sai é a criança, né? Então a falha já começa aí. A criança ou adolescente é quem sai e o suposto fica dentro da casa. E aí, esse profissional, ele faz ali a escuta especializada com o objetivo de saber se aconteceu ou não. Então, é pensando no autor. E aí, quando esse documento cai na mão do juiz, para que ele vai solicitar um perito, se ali já está dizendo que foi? Né? Então, uma outra falha é essa. Eu não vejo juízes, pelo menos aqui no estado de São Paulo, mais especificamente em Matão, não vejo juiz solicitando apoio da perícia, né? Às vezes ali o setor técnico está com muita demanda, não está dando conta, e mesmo assim eu não vejo, pelo menos eu nunca fui nomeado para situações desse fim, né, para atendimento, para fazer ali a intervenção. Então, a falha é quando o profissional ele pega, ele não sabe qual é o papel dele naquele momento, o que ele precisa fazer, qual é a atribuição ali dentro da situação de violência, e ele acaba fazendo um documento, muitas vezes, com informações que ele não teve embasamento, né? Então, ele ouviu, colocou ali, né? E disparou para os atendimentos. E querendo ou não, mesmo que a escuta especializada não é para produzir provas, acaba produzindo provas. Infelizmente, acaba, né? Então, é importante que o profissional ele passe não por uma formação de 8 horas, ele precisa passar por uma formação que de fato dê segurança, que de fato dê condição para que ele faça um atendimento, para que ele coloque ali no papel o que de fato é, não aquilo que de repente ele acha que é, né? Então a gente vê, a gente brincou, colocou a criança para brincar, e ela trouxe, tá, mas qual é o objetivo desse brincar, né? Porque o psicólogo, ele, em todas as suas ações, ele tem um objetivo, né? Qual foi o objetivo de brincar, né? Quando a criança ela vai ser atendida, muitas vezes ela é atendida de acordo com o horário do profissional, não é o horário da criança. Então a gente percebe, a gente vê, na verdade, a criança ela vai ser atendida 8 horas da manhã. Tá, mas a criança foi consultada se ela quer ser atendida 8 horas da manhã? A criança tomou café? A criança ela tá bem?
como ela entrou no atendimento. Tudo isso precisa ser verificado, né? Precisa ser olhado o melhor interesse da criança. E, muitas vezes, inclusive esse filme que eu indiquei, A Caça, a criança, para ser liberada, ela entende que falar sim, ela vai ser liberada. Então, ela vai dando respostas que ela percebe que aquilo é o que, de repente, o profissional quer ouvir. Então, de repente, e se eu falar que sim, vai satisfazer, vai acabar logo isso daqui, então eu vou falar sim. E esse sim, muitas vezes, é não e acaba prejudicando o autor. Entendi. Então, Interessante. então, isso precisa também ser o profissional de psicologia que está habilitado. Vou falar do profissional de psicologia aqui, que está habilitado, que ele não vê simplesmente o relato, mas ele vê o comportamento não verbal, se o relato verbal está de acordo com o verbal, né? Se está chorando esse rosto, como está a feição, se o relato ele está indo de encontro com o comportamento, né? Então, de repente, por exemplo, aconteceu isso, aí ele fala que sim, mas a cabeça está dizendo que não, né? Então a gente vê estudos que o inconsciente aí falando, né? Então o verbal ele fala que sim, mas o inconsciente está dizendo que não. Então tudo isso é preciso ser avaliado, né? Tudo isso, o comportamento verbal e não verbal tem que ser analisado, verificado. E se de repente um profissional ele não tem essa preparação, ele vai colocar só o relato verbal, mas e o comportamental? Né? Então, por exemplo, uma das coisas, né, que, por exemplo, que muda, se a nota, de repente, dessa criança, adolescente era boa, há um declínio, né? Então passa a cair, né? Houve um declínio, uma alteração no rendimento escolar dessa criança. Se essa criança ela brincava ali com os amigos, ela deixou de brincar, ela está mais na dela, ela está chorando sem motivos, ela está aí triste. Então, tudo isso precisa ser levantado, de repente, por um profissional perito, né? Porque várias áreas são prejudicadas quando a criança é exposta à violência sexual. A gente está trazendo violência sexual, mas a lei ela traz que é o bullying físico, psicológico. Então a gente vê crianças sendo encaminhadas para a escuta só em relação à violência sexual. E as outras? As outras como se fosse menos do que essa, né? Você já atendeu alguém que foi preso por conta de uma violência psicológica, um autor de violência psicológica? Você já recebeu algum documento em que foi feita uma escuta que a criança teve uma violência psicológica ou bullying? Não. Então é muito mais voltado para sexual, mas lá na lei está dizendo que há outras manifestações de violência, né? Então quando você, não que uma é pior que a outra, mas é violência, né? Então é para ser tratada como violência, né? Então a gente vê falhas no sistema como um todo, né? E aí essa falha ela vai girando, um falha daqui, outro falha dali, e será que de fato a decisão final foi pautada em tudo certo, né? Foi tudo redondo, né? Então a gente vê inúmeras falhas, né? E que pode ser que a pessoa ela é condenada por algo que ela não cometeu, também pode ser que a pessoa ela fez, né? E segue conforme está no papel, né? No preto no branco. E o juiz ele não vai querer, ele não vai de repente, né? Pela minha experiência, profissional não atuou certo, está errado. Não, ele pediu o serviço, ele está levando em consideração que aquele profissional é ético, trabalha com a ética, com a questão séria. O que está no papel é o que ele vai utilizar para realizar as intervenções deles. Então, por isso é que é importante um profissional qualificado. Exatamente, Ana. Até tem um ponto, eu sempre falo com o pessoal aqui do escritório, até com alguns clientes, que na maioria dos casos é muito mais fácil você conseguir talvez sucesso num processo
que tem materialidade, só para contextualizar para você, por exemplo, alguém que pegou com droga, ou pegou com objeto do crime, enfim, do que alguém que vem com crime sexual, porque na maioria dos casos, o juiz ele, não, ele julga pela emoção. Ele tem um filho e uma filha, e aí ele pega aquele laudo que foi feito muito fragilizado, sem um profissional que de fato necessita, e ele traz, ele joga para frente e condenação. Por quê? Está julgando com emoção, porque é pai, porque é isso, e não analisa, não quero nem saber, é cadeia. Então, assim, a gente acaba entrando num sistema muito perigoso, tá? Um sistema muito perigoso. E, como você disse no início, há crimes sexuais que não deixam vestígios. Porém, a gente tem que trabalhar com essa prova indireta. A prova indireta são vocês, não é? São profissionais como vocês que aí sim vai nos trazer esses indícios, essas situações que aí nos dá sustentação para fazer um julgamento justo. Mas quando você tem um sistema que ele não funciona e toda essa cadeia ela é alimentada e ela é assinada embaixo, e gente, vamos falar a verdade, a maioria dos casos passou aqui, o juiz daqui deu a sentença, sobe para o tribunal, a maioria das câmaras lá em cima dos desembargadores também vai da mesma forma. Se o juiz lá embaixo julgou assim, sobe. E aí o que acontece? Isso a gente está falando até no caso de quem teve condições, talvez, de investir com assistência técnico, de você fazer um contrapeso naquilo. Isso nós estamos falando assim. Agora, quem não tem nem esse contrapeso, quem não se contrapôs no momento da persecução, no momento do processo judicial, esquece, você é refém do sistema. Você é refém de um sistema que está totalmente viciado e acha que fazer justiça é se colocar atrás das grades, né? É um sistema, é um ciclo muito vicioso de juízes, alguns juízes que julgam pela emoção, esquece de fazer a aplicação da lei. Todo mundo, e volto a ressaltar que a justiça não é a prisão, a justiça é a aplicação da lei, consequência da aplicação da lei, não é? Então, é complicado a situação. A gente é um crime que talvez é o que merece muito mais apuração, porque em muitos casos não se tem a materialidade. A materialidade você vai conseguir comprovar com elementos indiretos. Mas como você vai colher elementos indiretos se você não tem profissional qualificado? Nós já analisamos vários laudos juntos e a gente percebeu que tem falha, não é? E como, assim, você disse, né, que há também a pessoa, ela só é presa, né, a intervenção é prisão. Então, eu fico pensando, grande parte dos autores de violência sexual, eles não têm pedofilia, transtorno de pedofilia, né? Então, não há. E aqueles que têm o transtorno de pedofilia, ele é só colocado lá e nada mais é feito. Ele não passa por atendimento, né, para que quando ele sair da cadeia, ele faça uma família, ele consiga se controlar, ele consiga ali controlar os seus impulsos e tal. Simplesmente a intervenção é essa, coloca ali e acabou, né? Quando na verdade ele tem que ser preparados para ser reinserido à sociedade, né? Reinserido, construir sua família, conseguir se controlar. E aí a gente vê que é só isso, coloca ali e por sua vez a sociedade fica satisfeita. Por quê? Foi preso, está ótimo, né? Com certeza. Precisa ser feito. E aí a gente vê também essa falha, né? Então, foi detectar. E aí, né, quantos foram presos aí, passou por uma avaliação para de fato ver se ele tem algum transtorno de pedofilia. Não que isso vá isentar, mas ele vai responder, mas com peso menor, né? Isso não significa que ele não vai ser preso. Ele vai, mas ele vai responder ali de acordo com
com essa doença, né? Então, é preciso olhar para esses autores ou não autores, né? Como que está sendo o atendimento deles? Como está sendo? Foi ou não foi? E aí, às vezes, assim, muitas vezes, são presos e não tem nada no laudo de um psiquiatra, de um psicólogo, né? Que mapeia ali o funcionamento psíquico dele, que traz elementos de como funciona, como não funciona. Simplesmente é isso, é só prende e acabou. Nada mais é feito. Com certeza. Renan, a doutora Aline fez uma pergunta aqui para você. Renan, no caso de uma falsa acusação, uma falsa memória com acusação de crime sexual, a mentira contada é um ato consciente? Ela é consciente, porque quando vamos pensar, os pais faz ela acreditar, aquilo ali é consciente, né? Não é inconsciente. Inconsciente é aquilo que a gente não tem acesso, né? E a consciência é aquilo que a gente tem, né? Então a criança ela tem consciência de que aquilo não aconteceu, mas o fato de estar toda hora falando, ela passa a acreditar que aquilo é, né? Então se eu, por exemplo, uma criança que passou aí por uma suposta situação de violência sexual, né? Isso é um caso verídico, né? Envolvendo um homem de escola, né? Não foi aqui em Matão, foi em outra cidade. A mãe perguntava para a criança, o negócio que saiu dele era que cor? Aí a criança olhava para cima, era vermelho, era amarelo. Não, não era branco. Ah, tá, era branco. Né? Isso umas 3, 4 vezes. A criança, você percebe que a criança não sabe o que a mãe está dizendo. Né? Ela nem viu. E a mãe faz ela acreditar que saiu e é branco. E aí a criança passa a dizer, não, é branco, é branco. Né? Então isso é consciente. Né? Consciente porque ela escutou, a mãe está forçando ela a acreditar que aconteceu e ela entende que se falar que sim, a mãe vai parar de ficar perguntando, vai deixar ela em paz, vai responder o que a mãe quer e ela acaba respondendo, né? Então, olha, a gente vai lá no atendimento, chega lá, o que você vai falar? Ah, é isso, 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 aí, isso, perfeito, é isso mesmo que você tem que falar. Então, a criança, ela vai sendo programada para responder o que a mãe quer. Com Então, certeza. E aí você não tem um profissional gabaritado e acaba entrando, né, no famoso ciclo vicioso, né? O é importante, a coisa é importante sabe onde vai. para quem trabalha com criança e adolescente, é preciso saber o desenvolvimento, né? Todo o desenvolvimento, de modo que o que é esperado, o que não é esperado, o que está dentro do desenvolvimento ou não. Por quê? Quando você atende, você tem o conhecimento do que é esperado para cada faixa etária, para cada período do desenvolvimento, você vai identificar, né, o diagnóstico de se é ou não é, e aí a partir disso você vai fazer as entrevistas, vamos aplicar aqui um teste de inteligência, de atenção, vamos verificar como está a escola, como está aí a socialização. Você vai fazendo, de fato, aí uma, entre aspas, investigação ali dentro dessa situação para ver se houve aí alguma falha dentro do desenvolvimento daquela criança, se houve por quê, né? E aí, trazendo para essa questão de violência, muitas vezes os pais acabam, vamos dormir e vamos ter a nossa noite, vamos namorar. E às vezes a criança está ali fingindo que está dormindo e está escutando tudo. Né? Isso é uma violência psicológica também. Né? Então, existe várias situações, várias coisas que coloca a criança numa situação de violência, mas as pessoas acabam focando só em algo, só em uma coisa. Né? Esquece, não é que esquece, né? Mas de repente por não saber, não olha como um todo e só foca em algo, né? Só foca em uma situação e atua em cima daquela a situação. Exatamente.
Renan, eu sei que você está com a sua agenda ainda, você vai continuar ainda com seus atendimentos, já está em cima da hora. Mas excelente, foi muito bom o nosso papo de hoje. Quer fazer mais alguma, quer ressaltar mais algum ponto? Estou falando até por conta da questão da sua agenda aí, tá? Quer pontuar mais alguma coisa, algum ponto que você acha interessante? Olha, interessante, eu queria até trazer aí até um desabafo aí de uns colegas, né, que eles atendem, que, né, homens, né, psicólogos ou pedagogos que trabalham aí com crianças, eles acabam até chamando, às vezes, olha, Renan, às vezes eu até penso em colocar uma câmera dentro da clínica, porque às vezes a criança, vamos pensar um psicopedagogo que atua com criança, né, e de repente tem transtorno de autismo, de repente essa criança se bate, altera, e aí sai e a mãe fala, porque bateu, porque agrediu, né, foi agredido pelo profissional. E muitas vezes a mãe sabe que aquela criança ela tem esse comportamento, né, na hora ali de repente de uma crise. E aí se vai conter, já acha que é violência. Então, eu percebo que os profissionais do gênero masculino que atuam em situações em que há crianças e adolescentes, eles estão ficando com medo. Tanto é que hoje a gente não tem, pelo menos na área de psicologia, a gente está sentindo falta de profissionais que atendem crianças, porque eles estão com medo de atender. Por quê? Falou, tá falado e acabou, né? Então, como ele vai falar que não fez, que não aconteceu, foi uma crise, que a criança que caiu, não sei o quê. Então, eles estão com medo. Profissionais renomados, profissionais que trabalham com ética, trabalham ali à luz da ciência, sempre procurando o melhor interesse da criança, não querem por quê? Por justamente isso, de repente fala e aí acredita, né? Não é feito todo um atendimento, né? Olha, vamos ver se de fato aconteceu, não aconteceu. E aí a gente está tendo aí uma perda desses profissionais, né, do gênero masculino por justamente acontecer isso. Colocou no papel, já é colocado como verdade. Certo, bem, esse ponto muito interessante, né? E eu acredito que não é somente os profissionais, só os psicólogos. Hoje, com o tanto com o número de essas falsas acusações, essa moda de tudo é assédio sexual, tudo é estupro, enfim, todos, eu estou cansado de ver profissionais, colegas, falou, Fábio, eu coloquei câmera na minha sala. Minha sala tem câmera. Porque qualquer pessoa que entrar e sair chorando, falar que... Como que eu vou fazer? Certo? Então, olha só a dimensão que esse tema vem ganhando. Então, assim, todo mundo está tendo que se preservar por conta de vamos dizer, uma falha no sistema que qualquer um, amanhã depois, pode estar pegando uma cadeia por conta de uma briga, talvez de um relacionamento, ou talvez uma pessoa que faz uma extorsão e quer dinheiro por conta de algo que não aconteceu. Então, nós estamos vivendo isso. Por isso que eu digo para você que acaba se estendendo, não fica só na questão dos psicólogos que fazem o atendimento, mas todo mundo hoje está com medo, todo mundo tem receio, certo? Todo mundo tem receio. Eu tenho câmera na minha sala também, com áudio, com tudo. Eu tenho para todos os fins, certo? Então, assim, infelizmente é um sistema difícil e a gente precisa de criar ferramentas para combater isso, para que aí sim possa se fazer justiça. Então, esse é o meu ponto de vista em relação a isso. Sim, sim. E quero aí agradecer pela oportunidade, me colocar à disposição. Quem estiver aí na live, quiser me chamar depois no Instagram, né, para conversar, tirar dúvidas, ou até mesmo, né, solicitar um trabalho de assistente técnico, estou à disposição. Faz muito bem, né, Renan? Trabalho excelente, eu indico. Renan é um parceiro aqui do escritório,
A gente trabalha junto em vários processos e eu indico, excelente profissional e não dá para ficar sem um assistente técnico hoje, principalmente tratando a questão de crime sexual, né? Ana, agradeço aí mais uma vez por ter aceitado o convite. Peço desculpas da semana passada, não só para você, para todos aqui que também nos assistem. Os imprevistos que a gente acaba tendo, né? Mas obrigado mesmo, tá? De coração e também fico à disposição. Podem acessar aí o Instagram do Renan, comecem a seguir ele, pergunte, uma pessoa sensacional, um profissional fora da curva. Então, assim, obrigado, Renan, obrigado a todos aí, uma boa noite, uma excelente semana. Tchau, doutor. Obrigado. Um abraço para todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.